Vamos ler primeiro Efésios 6, 10 a 13, tá? Quem puder ler para nós. Pode ler. Liz, leva o microfone, pode ler. Vou deixar um pouquinho longe, que a gente vai falar alto pro pessoal. 10, verso 10 a 13? 10 a 13, tá bom. Diz assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. De Deus, tá? E aí eu quero começar perguntando para vocês por que Paulo utilizou um discurso militar aqui nesse trecho. Qual era o intuito de Paulo ao utilizar um discurso militar? Por que ele fez isso? Ele utilizou essa analogia também por um simples e único motivo. Único não, um simples motivo também. Que nós estamos em guerra. E essa guerra ela é muito mais relevante do que as guerras que eles tinham contra o Império Romano. Foi justamente o que você falou, né? A nossa guerra, essa guerra ela é muito mais relevante do que as guerras que nós travamos terrenas. Hoje, no Brasil, talvez a grande guerra que a gente vê, né, são as pessoas batalhando por política. Famílias sendo divididas por política, né? E a nossa guerra contra o mal ela é muito mais importante do que isso. Muito mais importante do que isso. É uma guerra de verdade mesmo. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês que devem conhecer. A gente não leu aqui as armas, né? Mas o que essas armas têm em comum? Couraça da justiça, espada da verdade, calçados do evangelho da paz. O que essas armas têm em comum umas com as outras? O que vocês acham? Vou responder já, vocês estão muito quietos. Essas armas são todas espirituais, tá? Nós temos uma batalha, uma guerra espiritual. É uma guerra pela eternidade. Não é uma guerra por um governante subir à presidência da República. Não é uma guerra para a gente ser dominado ou não ser dominado por uma ideologia X ou Y. Ou até se um país vai invadir o nosso ou não vai, não é isso. É a nossa eternidade que está em jogo. Se a gente perder essa guerra, nós iremos para o lago de fogo. Se nós vencermos, nós vamos para o céu. Você está vendo como é que é muito mais relevante essa guerra do que qualquer guerra que você pode imaginar? Então, o conhecimento dessas armas e a aplicação delas, você tem um céu ganhar e um inferno evitar, né? Exatamente. O prêmio é o céu. E aí, nessa guerra, o que está em jogo? Qual é o grande prêmio do vencedor? A vida eterna. Porque, nós temos de um lado, vamos dizer que nós temos Deus de um lado, vamos pensar no grande conflito. Deus de um lado, Satanás do outro. Se Satanás vencer, o que ele ganha com isso? Se Deus vencer, o que ele ganha com isso? O que está em jogo nessa guerra? A nossa alma. A nossa alma é o grande prêmio. Ao Satanás conseguir arrancar a nossa alma de Deus, ele não vai ir para o céu, ou não vai viver eternamente, mas ele vai ter um prazer em arrancar, vamos dizer assim, entre aspas, um pedaço de Deus, porque Deus vai sofrer. Ao a gente se perder, ao você se perder, ao eu me perder, Deus vai sofrer. E o que Satanás quer é como se dar punhaladas em Deus. E é isso que ele vai conseguir com isso. A nossa alma é o campo de batalha, tá? Essas armas que foram listadas em Efésios, elas são, o quão boas elas são?
O quão maiores que as armas do inimigo elas são? Elas são maiores que as armas de Satanás? Elas são melhores? O quão melhores elas são? Eu acho que sim, irmão. A fé, elas são a verdade, indestrutíveis. O Evangelho é as boas novas da salvação para todo aquele que crê em Jesus, né? Então, elas são as armas da vitória mesmo, da vitória eterna. São armas indestrutíveis. Por quê? Porque todas essas armas, elas vêm de Deus. Todas, o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, todas são forjadas por Deus. Não sei se vocês já assistiram aquele Caverna do Dragão lá, né? Que chega o mestre dos magos, dá umas armas pros carinha lá, os carinha não sabem usar direito e tal. Aí tem outro que pega aquele chapéu, tira tudo coisa errada lá dentro. Essas armas que eles receberam lá no desenho não chegam nem perto das armas que Deus nos deu. É como se a gente for lutar com todas as armas que Deus nos dá, é como se a gente tivesse, como se Satanás estivesse com um estilingue e a gente com uma bomba atômica. Essa é a proporção. Na verdade, é muito maior do que isso. A gente com uma bomba atômica, Satanás com um estilingue. O que acontece é que a gente não usa as armas que Deus nos dá. Esse é o problema. O problema também é que Satanás já sabe que perdeu a batalha. E Você quer falar para todo mundo? Ouvi? acho que Satanás já sabe que perdeu a batalha. E a gente tem, Deus nos dá as armas poderosas que o Eric falou. Só que, como Satanás já sabe que perdeu, ele usa de tudo, qualquer estratégia para conseguir mais um e mais um e mais um, né? Então, coisas são as ciladas, as coisas traiçoeiras, né? É como o amigo e vem com um punhalzinho e apunhala a gente pelas costas. É essas táticas que Satanás usa. A traição, né? Então, Exatamente. o que o Naka está falando aqui é que Satanás não joga limpo. Deus joga limpo, Satanás não. E isso é uma desvantagem, de certa forma? É. Mas a partir do momento que a gente se coloca nas mãos de Deus e a gente utiliza as armas que Ele nos deu, a sujeira de Satanás não consegue nos atingir. Porque Ele fala para nós usarmos o escudo da fé que nos protege das setas malignas do inimigo, é a sujeira de Satanás. É a traição dele, o jogo sujo dele. O escudo da fé, vamos dizer assim, e todas as outras armaduras, ela nos protege desse jogo sujo. Nós ficamos indestrutíveis. E por que cargas d'água a gente não usa? Por que a maioria das pessoas, ou talvez até todas, não usam 100% dessa armadura? Por quê? Pelo meu entendimento, irmão, é exatamente porque está escrito aí, né? Que é uma batalha que não é contra a carne e o sangue, né? Ela é espiritual. E nós, seres humanos, né? Criaturas, nós somos limitados. Então, é uma batalha realmente difícil. Ninguém consegue vencer se não for com o intermédio, né? Do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus homem. Ele veio aqui e ensinou como vencer essa batalha. Se não for desse jeito, não adianta. É chover no molhado. Então, Jesus Cristo nos ensinou como vencer e é com as armas, né? Essas armas. Só que a gente não usa porque existe um preço para você usar. Por exemplo, a verdade. Você ser uma pessoa verdadeira, 100% verdadeira, existe um preço para isso. Você tirar suas máscaras e se mostrar para as outras pessoas como você é, existe um preço para isso. Você viver pela fé, existe um preço para isso. Você vai ter que dizer não para muitas propostas que iriam te elevar aqui nesse mundo.
para você ter fé, para você viver pela fé. Cada item, quando você coloca um item da armadura, existe algo que você tem que tirar. É como se você tivesse com um monte de lixo na sua cabeça. E quando você vai colocar algum item da armadura, você tem que tirar aquele lixo, jogar fora e colocar aquele item. Só que a gente não quer. A gente não quer tirar aquele lixo das nossas costas, porque a gente acha que ele é bom. Se a gente for parar para pensar, um soldado com uma armadura completa dessa, ele passaria por aqui despercebido? Não. Não passaria, né? Então, acho que esse preço que a gente precisa pagar é isso. É você andar com a armadura perto de um povo que quando você passar, as pessoas vão enxergar que você está diferente. E é esse o preço realmente que a gente paga em todas as áreas, né? O preço de você ser chamado de crente fanático. Existe um preço. Muitas vezes nós vamos ser chamados hipócrita, Exatamente. Isso, você vai falar. O que a irmã ressaltou é que hoje o mundo, ele influencia realmente o costume, a vida das pessoas, né? E muda. Então a irmã falou que ser diferente. Realmente o preço é alto para ser diferente. Porque o cristão jamais deve andar como o mundo anda. E nem concordar. E muitas vezes são chamados de radicais. Porque amam a verdade, né? Quer fazer o que é certo. Hoje, o errado virou certo. A mentira está virando verdade. E para Deus isso não vai passar. Então, por isso, ser diferente é ficar do lado de Deus a custo que custar. Exatamente. Você se vestir dessa armadura vai fazer com que você tenha uma oposição muito grande. Você vai ser chamado muitas vezes de fundamentalista. É um palavrão isso daí, hoje. Você ser fundamentalista é um palavrão, tá? Porque uma boa parte, a maioria dos cristãos, a maioria dos que se dizem cristãos, eles não são fundamentalistas, eles são tradicionalistas. Eles acreditam na mudança da palavra de Deus, na tradição acima da palavra, tá? Vai pesquisar a doutrina da Igreja Romana, por exemplo, é isso daí, tá? É tradição humanas. Tradição acima da palavra. A palavra vem depois. Vem depois. Desde o Império Babilônico, essas formas de terrestres religiosas, elas imperam, né? Que é as tradições. O povo babilônico, por exemplo, eles tinham mais de 3.600 deuses. Era comum para eles. Aí veio o povo de Israel, que era monoteísta, um Deus só. Né? Aí houve esse conflito. Né? Os romanos mesmo, eles chamavam os cristãos de ateus, né? Porque os romanos eles tinham que ter uma imagem lá do Deus dele. E nós não tínhamos fé, você adorava o Deus invisível. Né? Então, realmente o mundo tem as formas de julgar, né, os cristãos, os seguidores de Jesus. Porque o mundo ele não concorda com Deus. Exatamente. Tá. Vamos ler Efésios 6:11 de novo agora? Vamos dar enfoque nesse verso agora. Efésios 6:11. Quem pode ler para nós? Liz, quer levar para a Vanessa ler? Pode ler, Vanessa. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tá. Nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, agora sim. Vamos falar... Ô, irmão, ei. Vamos falar de uma postura prática. Qual deve ser a nossa postura prática diante dessa guerra? Como que a gente deve se portar diante dessa guerra? Revestido da armadura de Deus. Se revestir da armadura de Deus, tá? A gente sabe a verdade, coraça. Depois eu compartilhei no meu story hoje, talvez depois eu mando no grupo. Existe um vídeo que tem 13 anos de idade, esse vídeo, tá? É um vídeo, bem antigo.
do John Piper. Quem conhece aqui o John Piper? Vou falar do John Piper. É um pregador reformado, daquelas igrejas tradicionais. É um cara super famoso aí no meio evangélico, né? Meio evangélico não pentecostal. Ele tem um vídeo que chama Faça Guerra, em português, né? Mas ele fala em inglês, eles traduzem lá, Make War. Eu acho fantástico esse vídeo, porque ele fala, ele começa falando que como que é um soldado numa guerra de verdade, tá? Não é simulação, não, uma guerra de verdade. Você tá lá, imagina uma guerra igual a guerra do Vietnã, por exemplo. O cara tá com aquela metralhadora na mão, ele tá prestando atenção em qualquer galinho que se quebra. Alguém tosse, a pessoa já olha para o outro lado. Ela está correndo risco de vida. Qualquer descuido que ela tenha, ela pode morrer. Ela tem uma atenção que ela não teria se ela não estivesse em guerra. Ela está vigiando tudo ao seu redor. E o John Piper, ele fala o seguinte, que existem muitos cristãos que murmuram sobre as suas falhas de caráter. Eu não consigo vencer não sei o quê, eu não consigo vencer o vício tal, eu não consigo deixar de fazer tal coisa, eu não consigo passar a fazer tal coisa, e reclama. É muito difícil, mas poucos experimentam fazer guerra contra o pecado. Poucos não é lutar com forças próprias, mas desejar do fundo do seu coração, em todos os momentos da sua vida, fazer a vontade de Deus, em todas as situações. É um desejo que vem do profundo do seu ser, de você querer fazer a vontade de Deus, em todos os momentos. Por exemplo, agora eu estou aqui, eu estou pedindo para Deus, para que Deus fale através de mim, em todos os momentos, para que não venha o meu eu se sobressair aqui, em tudo que você faz. Em tudo que você faz. Você tem que estar constantemente como se você estivesse no meio de uma guerra. E isso pouca gente faz. Pouca gente faz. As pessoas acham que Deus vai pegar você. Quando fala de Deus pegando a gente no colo, né? A gente ouve muito isso. É para nos confortar. Não é para levar você. Agora não. Você não vai para cá, você vai para cá. Deus não vai fazer isso. Deus, ele vai te guiando, ele vai... Mas você tem que decidir a todos os momentos fazer a vontade de Deus. Quando você está lá com a sua esposa vai lá e fala uma coisa que você não gosta, e você já, naquele momento, você tem que estar atento. Você tem que estar atento. Porque a hora que você vai gritar de volta, outra grita de volta, acabou. Aí você vai ficar 3 dias sem falar com a sua esposa, seus filhos vão perceber, já vai causar um estrago na sua casa. Então é todos os momentos, em todos os segundos. Satanás, ele tem uma seta para cada segundo da sua vida. Ele vai estar sempre lá jogando setas em você. Se você não estiver atento, você vai cair nas ciladas dele. Tá? Uma coisa que sempre está aparecendo, né? Sempre está sendo jogado em você, é sempre vaidade. Vaidade. Quando você faz qualquer coisa boa, até quando você vence um pecado, a primeira coisa que aparece para você, vaidade. Eu venci. Eu sou santo. Eu consegui. Satanás está sempre assim o tempo todo. Ó. Ele está jogando flechinha em você. O tempo todo. Se você não estiver atento, igual um soldado em guerra, você vai ser cravado por essas flechas a todo momento. Tá? Olha que interessante aqui que o John Piper fala, tá? Isso aqui é a única base de operações que Satanás tem para operar é o seu pecado. A única base de operações que ele tem na sua vida para operar é o seu pecado. Quando fala de pecado aqui, está falando da sua natureza pecaminosa, tá? É a sua tendência a pecar, a sua decisão de pecar, a sua permissividade em pecar. A única base de operações que ele tem é o seu pecado. A partir do momento que você decide não pecar mais, Satanás passa a não ter mais poder sobre a sua vida.
decidir parar de pecar com Deus. Não é algo por vontade, não é por força própria, tá? A nossa vida cristã não é por força própria, mas a partir do momento que você decide fazer a vontade de Deus, você passa a estar em oração com Ele, recebendo o Espírito Santo em você o tempo todo, em comunhão, Satanás não tem mais poder nenhum sobre você, tá? Nós não vamos para o lago de fogo, é o que ele fala também, tá? Nós não vamos para o lago de fogo por causa de Satanás. Satanás não tem esse poder. Só há uma coisa que pode nos levar para o lago de fogo: o pecado. Só isso. Satanás não tem o poder de nos levar para o lago de fogo, tá? O meu maior inimigo, ele falando, tá? O meu maior inimigo não é Satanás. O meu maior inimigo, eu vou falar aqui pra mim. Qual é? Se chama Eric Wilson. Esse é o meu maior inimigo. Essa é a luta que a gente trava em todos os segundos da nossa vida. Satanás não tem nenhum poder sobre nós a partir do momento que nós decidimos entrar em guerra para estar junto de Deus. Uma guerra contra o pecado, uma guerra contra a injustiça, tá? Essa é a nossa guerra, entende? Que não é você pegar e falar assim, eu tenho escudo da fé, eu tenho a couraça da justiça, e você então sair por aí assim, eu tenho a armadura de Deus. Por qual você tem a armadura de Deus? Será que você tem mesmo? Comece a usar ela em todos os segundos da sua vida, que você vai ver que você vai ver realmente que a armadura de Deus vai funcionar na sua vida. Vamos para quarta-feira. Tá, aí aqui falaram de que as armaduras... Quer fazer um comentário, Naka? Quer comentar, Alisson? Tudo certo? Então vamos lá. Foi falado aqui que nós não devemos só se defender, nós devemos atacar também. Agora sim, de acordo com a lição que a gente viu aqui, o que seria a defesa? Vamos explorar cada uma das partes. O que seria a defesa? O que seria nós nos defendermos? Numa estratégia de guerra, da guerra contra o mal. O que seria a defesa? A lição falou. Orar. Tá, orar. Mais alguém? A lição falou de consolidar posições em qualquer guerra que você for travar. Eu não participei de guerra nunca, acho que ninguém aqui, nenhum de nós aqui participou. Nós precisamos consolidar nossas posições. A partir do momento que você conquista um novo território, o que você faz? Você coloca lá vários soldados, vários armamentos, para que o inimigo não volte a tomar aquele território. Então, a partir do momento que você conquistou algo na sua santificação, o que você tem que fazer? Firmar o seu pé lá. Eu vejo muitos de nós, inclusive eu, a gente consegue vencer alguma coisa, depois a gente perde de novo. Vence, depois perde de novo. Vence e fica, parece que você fica assim, um cristão que vai, volta. Não é igual o gráfico da Bolsa de Valores, que ele vai assim, quando você está no chamado bull market, né? Ele vai descendo, subindo, mas vai subindo. A gente parece que fica, muitas vezes, a gente vê a gente assim, e não sai, parece aquele eletrocardiograma lá. Você não vai pra cima, você fica subindo e descendo no mesmo lugar. Pior é quando você começa a cair ainda. Então a gente tem que aprender a consolidar posições. Eu consegui fazer isso, eu consegui viver isso na minha vida, agora eu vou fincar uma estaca nisso, não vou voltar mais. Uma coisa que é muito comum, tá? Muito comum de acontecer é a pessoa quando vem para Cristo. Acho que nenhum de nós aqui é muito novo na fé, né? Não tem ninguém aqui novo na fé. Mas a gente começa com o primeiro, chamado primeiro amor, né? Está lá na carta para a igreja de Éfeso. E aí o que acontece? Acontece com acho que 100% das pessoas. Elas perdem o primeiro amor. Aquela quando você chega, né?
e você então chega na casa de Deus, você gosta de estar na casa de Deus, gosta de louvar a Deus, gosta de buscar a Deus, você ouve um sermão, muitas vezes aquele sermão feijão com arroz, que a gente fala, cara, eu já ouvi 1000 vezes, o cara não muda aquela... Mas assim, você, ao ler a palavra de Deus, você consegue extrair alguma coisa da palavra de Deus que você leu, você tem prazer em estar na casa de Deus, tem prazer em se relacionar com Deus, a gente perde. Essa deve ser a nossa primeira grande guerra, quando a gente se batiza, deve ser a nossa primeira grande guerra, para consolidar a posição. Não perca o seu primeiro amor. Se você já perdeu, corra atrás de volta. Corra atrás de volta, entende? E aí você pode falar, a gente pode falar de muitas outras coisas que a gente vê acontecendo. Como, por exemplo, quando tem alguns irmãos que conseguem melhorar, né, a vida saudável, conseguem às vezes melhorar a alimentação, conseguem passar a fazer exercício físico, chega uma hora que desiste. Volta. A pessoa às vezes consegue ser mais amável, consegue não ser tão irada. A pessoa conseguiu passar um dia daquele jeito melhor assim, chega no outro já, não, volta. A gente tem que aprender a consolidar posições. A partir do momento que a gente venceu algo, você sabe como vencer. Você sabe a fórmula, você precisa de conseguir manter aquilo. É nossas armas defensivas. Agora, o que seria o ataque? Só voltando nessa parte aí do permanecer firme, né? Eu acho que essa parte aí da firmeza é a mais difícil hoje, irmão. Porque é o uso da espada constantemente. E muitas vezes a gente relaxa. A espada do Espírito é a palavra de Deus, né? Então se manter com a espada afiada, né? Lendo a lição mesmo, com a luta dos irmãos para ler a lição em dia, né? Do corre-corre do dia a dia, esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo tenebroso, né? Então tá difícil para as pessoas se manter firme por negligenciar realmente essa parte, o estudo da palavra de Deus, que é estudando, examinando, é que a gente vai se fortalecer nas promessas de Jesus. Irmão, fala de novo o seu nome, que hoje faz tanto tempo que eu não te vejo, que eu acabei... Rainilson. Hã? Rainilson. Rainilson, né? É. Tá. Então, ó, o que o Rainilson falou tem a ver com a resposta que eu preparei para essa pergunta. Quais seria uma atitude de ataque em relação à nossa guerra que nós travamos? Então eu vou falar aqui, pessoal. Ó, fala, Vanessa. Não ter medo do inimigo, né? É não ter medo de ficar firme, de dizer não. É não ter medo das consequências desse não que porventura a gente venha dizer. E é não ter medo de chamar o pecado pelo nome. Eu acredito que isso é uma forma de atacar, né? Também. Para você atacar, você não pode ter medo, certo? Não pode ter medo. Ter medo de ser cristão, de seguir a palavra. Agora, o Rainilson falou também de você estudar a palavra. O que vai acontecer? O que vai acontecer com você se você estudar a palavra de Deus sem medo, igual a Vanessa falou? O que certamente vai acontecer? Você vai descobrir falhas no seu caráter. Certamente isso vai acontecer. Se você estudar a palavra de Deus, eu estou tentando ler agora, fazer ano bíblico, né? 4 capítulos por dia. Quando você começa a ler a palavra de Deus com o coração aberto, sem medo, você vai começar a descobrir falhas no seu caráter. E aí, o atacar é o quê? Fala, cara, isso aqui eu preciso mudar na minha vida. E você vai para cima. Fala, Senhor, me dê forças. E você vai para cima. Fala, eu vou mudar isso, pela graça de Deus, Senhor, me ajuda, me dê forças, eu vou mudar isso na minha vida. E você ir para cima. Então a nossa postura não deve só ser de consolidar posições, mas também de ganhar novos territórios. Você atacar, até você conseguir, né? Não sei quem já jogou War, conquistar o mundo inteiro. Tem gente que consegue o objetivo lá e fala, não, eu quero o mundo inteiro, continua jogando. Até, né?
E é isso, conquistar o mundo inteiro. Esse deve ser nosso objetivo, ser semelhantes a Jesus. Então, como por exemplo, algo que eu estou buscando na minha vida. Eu estou buscando ter um relacionamento com a Aline mais focado na felicidade dela do que tanto na minha. Isso é difícil, sabe? É difícil isso. Eu estou preocupado com a salvação das minhas filhas. Eu estou tentando fazer algo por isso, mais focado nisso. Porque se eu deixar para fazer quando forem adolescentes, vai ser tarde demais. E como evangelizar pessoas? Hoje, com as meninas, é muito mais difícil. Então, tentar arranjar uma estratégia, criar um ambiente para a gente conseguir evangelizar pessoas. É o que eu estou devendo, eu preciso crescer nisso. A gente tem que ter consciência e tentar ir para cima. Para cima, sabe? Quer falar, Rainilson? Um ponto importante que você está colocando aí, se você conseguir o território, você tem que fincar a sua bandeira, né? Então, o cristão, o crente, ele tem que os seus vizinhos saber que ele é crente. Eu estou numa empresa, no meu emprego, no meu serviço, eles têm que saber que eu sou crente. E uma das formas é eu defender as minhas crenças, né? Através das minhas atitudes, né? Enfincando a bandeira, né? A bandeira do evangelho, a bandeira das minhas posições, né? É que eu creio da minha fé. Aí eu vou, as pessoas vão... O Rainilson falou a gente fincar a nossa bandeira, né? Aonde a gente for, as pessoas reconhecerem a gente como cristãos, tá? Isso é importante. Mas vamos entrar aqui, ó. Hoje parece que a gente vai conseguir, hein? A lição toda, gente. Falta 5 minutos, vamos ver. Indo para a lição de quinto. Os inimigos, eles são poderosos. O inimigo de Deus, ele é poderoso. O quão mais poderoso que nós, ele é. O quão mais poderoso que nós, Satanás é. Sozinhos, ele é muito mais poderoso. Talvez ele sei lá, vamos dizer que ele é 100 vezes mais poderoso que a gente? Acho que não, né? Acho que é mais. Talvez ele seja 1000 vezes. Eu não sei. Joga aí, 10 mil, 100 mil. Satanás é muito mais poderoso que a gente. Satanás ele pode matar a gente igual... Você já matou piolho alguma vez com a unha? Diz que não pode, né? Diz que não pode, diz que é nojento, tá? Mas assim, quando eu era criança, minha mãe fazia muito. Tirava piolho assim, tec. Satanás ele mata a gente assim. Agora, o quanto mais inteligente que a gente ele é. Se ele fizesse um teste de QI, já teve no trono de Deus, não, Antônio, isso aí. Se ele fizesse um teste de QI hoje, quanto que ele ia tirar? Será que 160? O mesmo do Einstein? Se Satanás fizesse um teste de QI hoje, não sei, acho que talvez daria 1000. Eu nem imagino. Ele é muito mais inteligente que a gente. Muito mais inteligente. Ele tem estratégias para nos enganar que a gente não vai nunca nem imaginar. Nunca nem imaginar. Tá? E quanto ele conhece da Bíblia mais que a gente? Conhece todo, ele de lá, né? Ele conhece todo. Tem muito assim, tem muita coisa que a gente tá lendo assim e fala, isso aqui é sobre mim, tá falando de mim aqui, ó. Você já viu o seu nome lá? Vanessa fez isso na Bíblia? Não tem. Não tem. A gente não tá na Bíblia. Né? João tava, tal. Satanás, ele tá estudando a Bíblia há 6.000 anos, gente. Na época em que era tradição oral. Ele já sabia, já. Na tentação de Jesus Cristo lá no deserto, Satanás, usou a Bíblia, a Escritura, para contra-atacar Jesus. Exatamente. Ele sabia o que usar certinho para tentar o máximo Jesus lá naquele momento. Então Satanás, ele conhece a Bíblia mais que a gente. Ele é infinitamente mais inteligente que a gente. Ele é muito mais forte que a gente. A gente não é nada. Se a gente se colocar aqui sem Deus, você consegue perceber que a gente está A gente não é nada. A gente está morto, está acabado. Satanás ele pode pegar um exército inteiro, ele soprar assim, matar todo mundo ao mesmo tempo.
Sem Deus, nós somos marionetes na mão de Satanás. Você vai fazer exatamente o que Satanás quer. Não é assim mais ou menos o que Satanás quer. Sem Deus, você vai fazer exatamente o que Satanás quer, sem perceber. Sem perceber. É por isso que a nossa grande guerra aqui na Terra é para estar perto de Deus. O grande objetivo em cada momento da sua vida deve ser estar nas mãos de Deus. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Deus abençoe.